A gente falou de drenagem linfática, eu falei em outra oportunidade, a gente tirou dúvidas, né? Tem esse conteúdo aí, mas é sempre importante falar desse tema, porque é um tema muito delicado, para falar a verdade. É um tema muito delicado, requer uma abordagem muito especial para essa temática, né, de drenagem linfática manual, porque é um tema muito técnico, né? Porque muitas vezes os indivíduos, tá? Eles pensam estar fazendo ou aprendendo drenagem linfática e mal sabem o que é drenagem linfática manual. É um tipo de temática que foi muito deturpado aqui no Brasil, né? Infelizmente. Eu acabei de falar que é um tema muito técnico. E se um tema muito técnico é negligenciado na sua essência, no seu embasamento teórico científico, a gente perde muito na hora da prática, né? E foi isso que aconteceu no Brasil. Ele foi tão mal embasado teoricamente e cientificamente que a gente acabou perdendo na hora da prática. E aí a gente vê muitas invencionices, né, com relação à drenagem linfática manual. Tudo que exigir de você um estudo extremo e que esse estudo extremo for negligenciado, o indivíduo vai fazer uma prática rasa. E foi isso que aconteceu no Brasil. Nós temos uma prática de drenagem linfática manual muito rasa aqui. Eu acho que aos poucos ela está mudando, talvez algumas pessoas tenham tomado consciência, um pouco mais de consciência com relação à importância do teórico científico nessa área da saúde, né? Que é a drenagem linfática manual, mas está demorando ainda, vai demorar ainda um tempo para que a gente possa fazer uma drenagem linfática manual 100% verdadeira, que essa drenagem linfática manual seja a maioria das drenagens linfáticas aplicadas no país, né? Porque você vai para a Europa, você tem um padrão de qualidade em drenagem linfática impressionante. Se você falar em aplicar creme lá de drenagem linfática, a pessoa vai rir da sua cara. Nos Estados Unidos também prezam muito por isso. Então, a cena da linfoterapia lá fora, ela é muito fortalecida, né? Só que assim, eu tenho bom ânimo com relação a isso, como eu falei, está mudando e eu acho que cada vez mais nós estamos conseguindo trazer esse teórico científico. Tem grandes nomes aí fazendo coisas muito legais, tipo Daniel Zuck, que é um cara estudioso dessa área, um mestre. Tem o Orlando Sanches também, que é outro mestre, que tem feito esforços para que esse cenário mude, né? E outros que eu não estou citando aqui, mas que com certeza estão nessa luta aí buscando trazer mais cientificidade para esse procedimento, né? Então, essa questão da drenagem, ela tem muito a caminhar ainda no Brasil, mas a gente está começando a entender esse conceito de linfoterapia, né? A partir do momento que começar a entender esse conceito de linfoterapia, de uma sistematização melhor sobre tanto a anatomia, a fisiologia e a própria prática, aí a gente vai conseguir evoluir, tá certo? Então, meu curso de atualização em drenagem foi com o Leduc em 2018, né? Tive esse prazer de estar ali com o mestre, poder compartilhar diretamente com ele. Tive a felicidade também de ter sido uma amiga minha organizando, então, mais do que ir ao curso, tive o prazer de ir a um jantar com ele também, ter conversas informais com ele, falar de várias outras coisas, inclusive tirar dúvidas, né? O cara jantando e eu enchendo o saco. Mas tive essa oportunidade de conversar e tirar outras dúvidas e entender algumas questões relativas à técnica Leduc, né? Nós temos aí técnicas principais, né? Voder, Leduc, Asdonck, mas Godoy, né? Não podemos deixar de evidenciar esse grande brasileiro aí na drenagem também linfática manual. Mas o que eu venho falar para vocês aqui hoje,
eu escolhi não entrar nessa questão de Voder, Leduc, não. Eu quero falar de uma coisa básica, porque nós teremos mais conteúdos, né? Com certeza nós teremos aqui dentro da plataforma conteúdos de linfoterapia, certo? Óbvio que teremos. E aí sim, vamos falar desde a origem, o aspecto histórico, falar de anatomia, fisiologia, aí falar de cada técnica, a diferença entre Voder, Leduc, Godoy, Asdonck, né? Então a gente vai ter essa oportunidade de criar material aqui dentro da plataforma e com certeza produzir muito conteúdo e conhecimento em cima dessa área que é tão importante para a gente, né? Mas hoje eu quero falar de coisas básicas e de dúvidas que às vezes as pessoas têm aí que dificultam aí o trabalho, o entendimento, e às vezes as pessoas também elas param no raso, né? Ela tem aquele conhecimento ali raso, básico, que muitas vezes é equivocado e fica por isso mesmo. Então, o meu convite hoje é para a gente entrar numa imersão, né? Talvez não hoje, a gente vai falar algumas coisas aqui que talvez já possa abrir a sua mente, mas é importante que a gente tenha essa curiosidade e essa intenção de sempre ir além com relação a tudo, né? E drenagem não é diferente. Muita coisa mudou desde a década de 30, quando Emil Voder e sua esposa também desenvolveram o que nós conhecemos hoje por drenagem linfática manual. Desde a década de 30. Então, muita coisa mudou da década de 30. Mas eu posso arriscar falar para vocês que nos últimos 5 anos, muita coisa mudou, tá? Muita coisa mudou. Então, a gente observa o seguinte, que dentro dessa dinâmica, desde década de 30 para cá, e de 5 anos para cá, o que mudou nem foi necessariamente com relação à técnica em si, mas foi com relação ao entendimento e o conhecimento da anatomia e fisiologia. E é aí onde eu quero chegar. Eu quero chegar partir do ponto que, a partir do momento que você conhece a anatomia e fisiologia do sistema linfático, você tem aí a faca e o queijo na mão. Você tem 90% já de sucesso dentro da tua drenagem linfática manual. Independente da manobra que tu use, se é a técnica X, Y ou Z, se você conhece o sistema linfático, você já tem vários passos à frente aí, certo? Então, o que acontece, pessoal? Pensando nisso, né, pensando nessa dinâmica, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre essa estrutura e sobre como essa estrutura se relaciona às nossas técnicas, às nossas práticas. Como eu disse, as técnicas aqui no Brasil foram deturpadas, né? A técnica principal, a técnica original, ela foi deturpada. Aqui a gente tem drenomodeladora. Aqui a gente tem drenagem linfática manual forte. Aqui a gente tem a drenagem linfática manual que deixa roxo. Tem a drenagem linfática manual que tira a célula de gordura de um lugar para o outro, que é isso que eu já ouvi, né? A célula adiposa vai se mexer daqui para acolá. Mas se nós entendermos até essa transição dessa técnica que era extremamente voltada para a saúde, simplesmente voltada para a saúde, e trazida para a estética de uma forma totalmente equivocada, ela trouxe prejuízos para a gente, né? O pessoal trouxe como uma técnica de emagrecimento, confundiu lá com a tal da massagem redutora, e aí a massagem modeladora, aí depois virou drenomodeladora, aí virou uma confusão, né? E para começar, a drenagem linfática manual nem é massagem. Drenagem é drenagem, massagem é massagem. E aí eu falei também sobre a questão de drenagem linfática manual e massagem. São também 3 conceitos diferentes. Nós podemos fazer uma drenagem numa perna sem estar fazendo drenagem linfática manual.
Aí nós podemos fazer uma drenagem linfática manual nessa mesma perna e podemos fazer uma massagem nessa mesma perna. São 3 coisas diferentes. Por isso a importância do indivíduo conhecer as estruturas, conhecer a parte de fisiologia, que é o funcionamento, e aí a partir daí ele vai ter condições de elaborar e entender técnicas. Mas o que fizeram foi, não, é porque essa aqui é uma técnica boa para tratar celulite. Essa aqui é uma técnica boa para ajudar no emagrecimento. E depois, de repente, virou uma técnica que, na verdade, nem era, já tinha sido deturpada na sua origem, e virou uma massagem para reduzir gordura. Eu não sei em que momento que a drenagem linfática manual virou uma técnica de massagem para reduzir gordura localizada. Eu não sei em que momento isso aconteceu aqui no Brasil. Eu fico muito curioso para entender em que momento isso aconteceu. Mas eu não sei. Mas enfim, creio que seja a hora de resgatar o conhecimento verdadeiro sobre drenagem. Eu estou nessa luta, junto com outros profissionais incríveis que trabalham nessa mesma pegada, de te mostrar, falar, olha, isso aqui é drenagem. Isso que você está fazendo aí não tem nada a ver com drenagem. E é claro que dói. Imagina só se não dói para uma pessoa que aprendeu e fez isso aí a vida toda, chegar alguém e falar assim, ó, isso aí está errado. Isso aí que você está fazendo está equivocado. Não pode ser feito dessa forma. Se estiver sendo feito dessa forma, tem outro objetivo. Claro que dói. Você está 15, 20 anos fazendo errado e chega alguém e te dá esse corte. Então isso é muito complicado. E muitas vezes, eu te falo mais. Às vezes que eu falei sobre esse tema, né? Quando surgiu aí uma pessoa que falou que tinha criado um novo método de drenagem, e aí criou e tal, e se a gente falar alguma coisa é porque é invejoso, é porque essa pessoa é bem sucedida e você não é. Então, ainda tem esse tipo de coisa, a polêmica. A gente está somente falando coisa científica, somente falando algo que é fisiológico, mas estamos levando pancada. Mas de toda forma, voltando aqui, é um assunto delicado por essas questões, né? Porque foi muitos anos de equívocos, foram muitos anos de equívocos. Você fazendo uma massagem com creme, essa é massagem drenante. A minha drenagem linfática manual, aí você olha a pessoa fazendo a drenagem linfática manual morrendo de deslizar, aplicando ali um creme deslizando. Aí você fala, isso não é drenagem linfática manual, desculpa. Ah, eu aprendi assim, é. E é difícil, é muito difícil. E aí acabou, que sabe o que aconteceu? Acompanha um raciocínio comigo. Essa é uma técnica que veio da saúde, emprestada para nós da saúde estética, certo? E que de alguma forma se perdeu no meio do caminho, certo? Mas, quando nós entendemos que estava tudo muito errado e que a gente precisava retomar o caminho, ela acabou se tornando uma técnica mais elitizada, digamos assim. A verdadeira drenagem linfática manual, a drenagem linfática manual de verdade, ela acabou sendo elitizada porque um grupo muito pequeno de pessoas estavam buscando esse treinamento da drenagem linfática manual de verdade. E aí eu posso citar, por exemplo, mais uma vez, os cursos do Orlando Sanches, os cursos do Daniel Zucchi, os cursos do Leduc vindo ao Brasil ou as pessoas indo à Bélgica. Aí eu te pergunto, são cursos economicamente falando acessíveis? Infelizmente não. Com razão, não estou falando que os profissionais estão cobrando caro não, preço justo. Porque eles tiveram que estudar muito,
tiveram que preparar um material muito pesado. Pô, por que teve que preparar um material pesado, Rico Porto? Porque eu preciso de um material muito pesado para poder desmistificar alguma coisa que tem 30 anos errada. Então eu preciso vir trazer um embasamento, te mostrar por A mais B que aquilo ali é equivocado, te ensinar anatomia passo a passo, fisiologia passo a passo. Tudo isso para eu poder tirar esse equívoco aí da tua cabeça, certo? Então, foi isso que aconteceu. O curso acabou se tornando um curso mais com valor agregado, um curso mais elitizado, por causa disso, porque as pessoas que se propuseram a estudar de verdade tiveram que investir alto também. Numa conversa, tem algum tempo já nessa conversa com o Orlando Sanches, nós falávamos sobre os artigos científicos e a dificuldade que a gente tem em ler bons artigos científicos nessa área de drenagem. O Instituto Volder, o Instituto Leduc, são institutos extremamente fechados. Muitas vezes, isso aí, em 2018 eu conversei com o mestre Leduc, né? Eu perguntei para ele, mas por que os estudos são tão restritos? Por que vocês não publicam? E aí ele me deu lá a justificativa dele, não cabe falar aqui, mas tudo restrito, tudo fechado lá dentro, e a gente fica a ver navios, né? Então, dentro do curso, ele mostrou vários estudos científicos, inclusive, tá? Feitos no Instituto Leduc, que nem foram lançados e nem vão ser lançados. E aí a gente fica doido, né? A gente não tem nenhum celular na mão para poder tirar um print. Todo mundo proibido de levar celular para a sala de aula, mas ou vontade de tirar uma foto daqueles estudos científicos que estavam rolando lá, né? Então, assim, de verdade, o material é elitizado e a gente trocou, até o Orlando me mandou uns artigos que ele tinha tudo em alemão, então aí você tem que traduzir, ou então quando você está fazendo uma pesquisa, você tem que ir lá traduzir para você ver se tem alguma coisa de interessante, e aí se não tem alguma coisa de interessante, você perdeu a tradução. Aí é o seguinte, os artigos são pagos, aí você tem que pagar lá 15, 20, 35 euros, ou seja lá qual moeda que for, para você ler o artigo, pagou, traduziu, leu, não tinha nada de interessante para mim. 35 euros que foi para a fogueira. Então, todo esse conhecimento é bem caro, é pouco acessível. Conhecimento de qualidade em drenagem linfática é pouco acessível. Essa é a verdade. Então, o que nós precisamos hoje, tá? E a minha intenção aqui com essa plataforma também é trazer conteúdo de qualidade e acessível, certo? Conteúdo de qualidade e acessível. Então, nós vamos trabalhar essas aulas. Pode ter certeza que nós teremos uma sessão de linfoterapia uma categoria de linfoterapia dentro da nossa plataforma, para a gente começar desde o comecinho, lá falando do princípio de tudo, lá de Emil Volder. E aí, a partir disso, a gente vai construindo um novo olhar sobre a drenagem linfática manual. É de meu interesse que a nossa categoria da saúde estética, os profissionais esteticistas, os profissionais que estão vindo também para a estética, que eles comecem a aprender a drenagem linfática manual de verdade. E quando eu falo de verdade, não é questão de capricho meu, não. Porque ele quer que seja a técnica dele. Não, nem é minha técnica. Mas é uma drenagem linfática manual focada na anatomia e fisiologia do sistema linfático. Eu sempre digo que não é a drenagem linfática manual que dita o sistema linfático. É o sistema linfático que dita a drenagem linfática manual, certo? Não é a velocidade, a profundidade, a intensidade, a periodicidade e até mesmo as manobras. Quem ditam é o sistema linfático.
Se você for contra o sistema linfático, nas suas manobras, técnicas, aplicações, você não está fazendo drenagem. Então é isso que precisa ser observado, e aí volto lá àquela informação do começo. Se você não sabe anatomia e fisiologia do sistema linfático, você não sabe drenagem linfática manual. Certo? E aí, falando de sistema linfático, aprender drenagem linfática manual, aprender sistema linfático, anatomia e fisiologia. Vamos ter esse conteúdo lá também, desde o início, a linfoterapia completinha. Vocês vão ver, vai ser um arraso. Vai ser um arraso. Beleza, mas vamos falar aqui rapidamente sobre 3 itens que eu quero ir ali mostrar para vocês, fazer uma demonstração ali prática, tá? Para vocês entenderem algumas coisas sobre as estruturas, tá certo? Então vamos lá. Linfa. O que é linfa? Eu dou uma explicação sempre bem rápida sobre essa questão da linfa, que é o seguinte. Coração bombeou sangue pro dedão do pé. Bum, bombeou. Legal. Chegou lá no sangue, eu tenho 2 elementos dentro do sangue. Elementos figurados, que são os elementos sólidos, e elementos líquidos, que é o plasma sanguíneo, certo? E aí o plasma sanguíneo, ele foi bombeado para o dedão do pé, beleza? Chegou lá, esse sangue, o plasma sanguíneo se separa de toda a composição sanguínea, vai para fora do vaso, extravaso, né? E entra para o tecido. E aí ele se torna um líquido intersticial. O líquido intersticial, que é o líquido que está entre o tecido, é esse que gera o edema, né? O líquido intersticial. A partir disso, o líquido intersticial, ele precisa ir para algum lugar. E aí ele é reabsorvido. Só que ali, ele já levou substâncias. O sistema linfático, ele é participante do nosso sistema imunológico. Ali eu tenho diversas frentes de defesa, certo? Que são sanguíneas e que vão sair por meio do plasma, beleza? Então esse líquido era sangue, virou plasma. Do plasma, ele saiu, tá? Se separou dos elementos figurados, para fora do vaso, é um líquido intersticial, certo? Beleza. Líquido intersticial, ele vai ser reabsorvido. Ele vai ser reabsorvido porque ele precisa voltar para a composição inicial dele, que era sangue. Como é que esse líquido intersticial vai virar sangue de novo? Vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos? Não. Vai ser absorvido pelos vasos linfáticos. E quem são os vasos linfáticos dentro da topografia do sistema linfático capazes de absorver esse líquido intersticial? Os pré-coletores. E ali dentro da topografia eu tenho pré-coletores, coletores, ductos, troncos, né? Os vasos linfáticos. Então tem essa absorção. A partir do momento que esse líquido intersticial, que outrora foi sangue, penetra nos capilares iniciais, ele se torna linfa. Só aí você já percebe que é um assunto chato, que é um assunto complexo. E aí metade das pessoas desiste no meio do caminho e fala, eu não vou estudar isso nada. Eu vou fazer minha drenagem como eu aprendi aqui mesmo, com creme forte, para quebrar a gordura. Então... sangue bombeado, sangue, elemento figurado, plasma, dedão do pé, saiu o plasma, virou líquido intersticial porque foi para o meio intersticial. Chegando no meio intersticial, ele foi reabsorvido pelos capilares iniciais, inclusive são os únicos capazes de reabsorver esse líquido, tá? Nenhuma outra estrutura absorve esse líquido intersticial, somente os capilares iniciais. Só de você entender isso aí, você já entende um monte de coisa. Mas não vou entrar nesses detalhes agora. Não é um ralo, é um filtro. Ele não fica, ele passa. O líquido, que é a linfa, ela não fica no local, ela passa. E aí passa de um local para outro, vai passando daqui, ó, deixa eu... aqui.
Vai passando daqui para cá, até chegar no coração. Isso mesmo. Veias subclávias superiores. Quando chega nas veias subclávias superiores, faz o quê? Junta de novo com o sangue. Pronto, virou sangue novamente. Aí o sangue vai passar por processo de filtragem nos rins. E aí pequena circulação, grande circulação, enriquecimento desse sangue com novos elementos bons para o organismo. Bum! Bombeou, dedão do pé. Olha aí, tá vendo? Esse é o sistema. Esse sistema, ele vai estar em conjunto com o sistema circulatório. Ele é o meio círculo. O sistema linfático é meio círculo. Então é tanta coisa para te explicar que eu realmente vou ter que ter muitas aulas de linfoterapia aqui dentro dessa plataforma. Mas vai ter, pessoal. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer. Eu tenho o maior prazer de explicar isso aí, tá? E eu vou explicar tintim por tintim, igual eu faço sempre, né? Esses dias eu estava olhando os comentários. Eu estava olhando os comentários no vídeo de massagem aqui no YouTube. Aí teve uma menina que falou assim, fala demais. Esse cara fala demais. Aí eu falei para ela, isso aqui é uma aula, não é uma sessão. Na sessão eu só ouço, deixo o paciente falar bastante. Mas numa aula você tem que explicar, e eu gosto de explicar tintim por tintim, senão eu não fico feliz. Beleza, pessoal? Deixa eu ir ali para a prática, porque minha modelo já está congelando ali no ar-condicionado de biquíni, né? Então vou lá para a prática, mostrar algumas coisas para vocês. Mas, ó, tem várias coisas para falar da estrutura. Só do linfonodo, só o linfonodo, cabe uma aula inteira sobre ele. As veias eferentes, aferentes, o núcleo do linfonodo, o material que envolve, que reveste o linfonodo, como é que esse líquido chega, como é que ele sai, qual é o impulsionamento que existe ali dentro desse linfonodo, quais são as células de defesa que estão ali envolvidas nesse processo, enfim, só o linfonodo dá uma aula inteira. Então, falar sobre linfa dá uma aula inteira, falar sobre topografia do sistema linfático, que são os vasos, né? Da outra aula. Aí depois falar sobre todo o sistema e depois falar sobre o funcionamento dele, enfim. E o mau funcionamento e depois falar sobre todas as formas que nós podemos interferir positivamente nisso. Então vamos ter bastantes aulas aí dentro da nossa plataforma sobre essa temática, tá? Podem aguardar, certo? A DLM supraclavicular, exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá então.